Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre as prioridades da vida do crente à luz da Palavra de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Algumas razões para se dedicar mais à família do que à igreja. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, temos observado neste tempo que a escala de valores de muitos cristãos está desordenada. Alguns estão vivendo de modo desordenado porque não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam acerca do assunto. Outros, porque mesmo tendo os valores e prioridades devidamente ordenados no conceito mental, não conseguem tê-los na prática. Daí, acabam deixando que aquilo que é urgente tome o lugar daquilo que é importante. Irmãos, a primeira coisa a ser feita ao ordenarmos os nossos passos é conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina. Depois é lutar para fazê-la funcionar na prática. Vejam bem a escala de valores que a Bíblia nos ensina. Em primeiro lugar, Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Segundo lugar, família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Terceiro lugar, trabalho. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos de 10 a 12 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. E em quarto lugar, a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ninguém duvida que é nossa a função como servos de Deus, de fazer a obra de Deus, de trabalhar pelo reino de Deus junto com outros membros da Igreja de Cristo, para que o reino de Deus seja expandido. Isso é bíblico, meus irmãos. Porém, muitos de nós têm exagerado em seu trabalho, a ponto de deixarem as suas famílias de lado, jogadas para escanteio, para, se sobrar um tempo, que quase sempre nunca sobra, darem algumas migalhas de atenção a elas. Meus irmãos, as famílias estão ficando em segundo plano. E com a ideia de que estão servindo a Deus, retiram-se totalmente do seu lar, deixando-o totalmente à deriva. Seria essa a vontade de Deus? De que nos dediquemos a tal ponto à programação da igreja, que a nossa família seja algo de menor valor, algo que não merece a nossa atenção,
algo que fique descuidado? Seria essa a vontade de Deus, meus irmãos? É claro que não. É claro que não. Vejamos aqui algumas razões para você se dedicar menos à igreja e mais à sua família. A primeira razão: negligenciar a família é um pecado grave. A Bíblia é clara quando orienta que a família de um servo de Deus deve ser cuidada de forma cuidadosa. A Bíblia chega ao ponto de chamar aqueles que negligenciam o cuidado com o seu lar de piores que os descrentes. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Isso nos ensina claramente, meus queridos irmãos, que se um servo de Deus negligencia aspectos importantes de seu lar, mesmo que seja por causa de trabalhos da igreja, esse servo tem agido incorretamente diante de Deus. Mesmo que seja por conta de trabalhos da igreja, meus irmãos. Esse servo, esse irmão, essa pessoa tem agido incorretamente diante de Deus. Pois de forma alguma Deus nos manda sacrificar o cuidado com o nosso lar para que a obra dele cresça. Deus jamais vai fazer isso. Segunda razão: o corpo de Cristo não é só você. Irmãos, alguns servos de Deus sofrem da síndrome do Messias. Essa síndrome, meus irmãos, está sempre presente em pessoas que acham que elas são as salvadoras. Ou seja, sem elas, nada funciona, nada fica bem feito, nada vai para frente. Infelizmente, tem muitas pessoas assim nesse tempo. Esse é o caso de muitos servos de Deus que até com boa intenção querem estar em todas as programações, participar de tudo, fazer de tudo. No entanto, acabam com isso, trazendo destruição para o seu lar e para a sua missão dentro de casa. Esse tipo de pessoa, infelizmente, acha que se ela não estiver presente, o culto não acontece. Mas é errado pensar assim. Muito errado, meus irmãos. A obra de Deus é feita por um corpo com diversos membros e não por apenas um elemento que se autodestrói fazendo tudo. Portanto, não faça tudo. Não esteja em tudo. Deixe espaço para os outros, meu irmão. A terceira razão: nada vale o fracasso de seu lar. Nós aprendemos que a família é a célula-mãe criada por Deus. Isso significa que Deus, em sua palavra, sempre valoriza a família e a tem em grande importância
e sendo grande bênção na vida de uma pessoa, como diz o Salmo 127. Isso nos ensina, meus irmãos, meus amigos, que Deus deseja o sucesso do lar, e inclusive, em sua palavra, está repleta de conselhos para que a família seja cuidada por cada um dos seus membros e esteja assim saudável. Por isso, nada vale o fracasso de um lar. Poderia Deus desejar que um lar estivesse destruído para que a sua obra fosse um sucesso? É evidente que não, meus irmãos. Claro que não. A obra de Deus é um sucesso quando ela alcança o seu objetivo e todo o caminho percorrido para esse fim seja correto. Ao contrário de um lar que esteja destruído, porque os seus membros não têm tempo para cuidar dele, esse nunca poderá produzir uma obra de sucesso no reino do Senhor. Um esposo que destrói o seu casamento para poder estar em todas as programações da igreja, esse não está tendo sucesso nessa obra. Antes, é pior que o descrente, como nos ensina o apóstolo Paulo. A quarta razão: você precisa de tempo para cumprir o seu papel no lar. Você precisa de tempo para cumprir o seu papel no lar. Olha, meus irmãos, cada membro dentro de um lar tem o seu papel dado por Deus. Pais, filhos, marido, esposa, etc, etc. Mas como exercer esses papéis se você tem programações da igreja para participar de segunda a segunda? Certamente, por exemplo, esse marido que participar de forma desequilibrada das obras da igreja irá negligenciar o relacionamento com a sua esposa, não terá tempo nem energia para ela. Irá ser um pai ausente também e fazer o seu filho odiar a obra de Deus, que tira 100% de seu pai de casa o tempo todo. Isso é muito prejudicial, meus irmãos. Não ter tempo para a esposa, não dar atenção ao filho. É claro que o filho vai odiar a obra do Senhor, que está tirando 100% de seu pai de casa o tempo todo. Olha, meus irmãos, meus amigos, um pai que faz tudo na igreja, mas nada em casa, em seu lar, pelos seus entes queridos, está urgentemente precisando rever os seus conceitos. Ou melhor, um pai que não cumpre o seu papel no lar, mesmo indo todos os dias à igreja, esse pai tem sido infiel para com a sua missão diante de Deus. Daí a necessidade de equilíbrio nas prioridades da família e da igreja. Deixar de participar de certas programações de forma pensada para cuidar da família, em muitos momentos é necessário e essencial.
Mas prestem bastante atenção, meus irmãos. O fato de a família vir antes da igreja, isso não nos dá o direito de abandonar a igreja. Pensem bem. Quinta razão. Ativismo religioso não é a mesma coisa que fazer a obra de Deus. Irmãos, muitos têm se confundido na obra de Deus, achando que ativismo religioso, ou seja, ficar correndo de um lado para outro, sem se enchendo de atividades na igreja, é fazer a obra de Deus. Ativismo religioso, meus irmãos, nada mais é do que preencher todo o seu tempo com atividades religiosas, que nem sempre significa que você está fazendo a obra de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, entram em diversos ministérios apenas para tapar um buraco, mesmo sem ter qualquer dom, mesmo sem ter qualquer conhecimento naquela área. Isso é ativismo religioso, meus irmãos. Quantos frequentam a igreja de domingo a domingo apenas por achar que precisa estar presente em tudo? Isso é ativismo religioso, meus irmãos. Quantas pessoas não conseguem tirar uma única folga para se dedicar à família de forma completa, porque tem o tempo todo tomado por programações da igreja? Isso também é ativismo religioso, meus irmãos. E vejam bem, meus irmãos, meus amigos, ativismo religioso não é fazer a obra de Deus. Ativismo religioso é fazer uma obra humana achando que é uma obra de Deus. Por isso, meus irmãos, meus amigos, finalizamos essa mensagem dizendo que é muito importante pensar no equilíbrio entre as prioridades e não confundi-las. Pois entre a escala de ordem de prioridade da vida temos Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, igreja em quarto lugar. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, procurem avaliar o seu papel dentro do seu lar e se o tem cumprido fielmente. Avalie também a sua participação na obra de Deus e verifique o que realmente é obra de Deus e o que é apenas ativismo religioso que não traz nenhum fruto. Faça os cortes necessários e tanto a sua família quanto a obra de Deus, com certeza, serão beneficiadas. Olha, meu irmão, não tenha medo de dizer não a programações, a eventos, a convites ou qualquer outra coisa que irá colocar a sua família e sua missão no lar em um desequilíbrio frequente e perigoso. Faça isso. Faça isso. E você, meu irmão, meu amigo, você que acompanhou esta mensagem até o final, como você tem lidado com esta situação? Em que lugar você tem colocado a sua família? Pense nisso. Pense nisso, meu irmão. Amém? E que Deus
assim nos abençoe.